Agora, Patrícia Magalhães, nós vamos assistir uma interessante reportagem que foi feita pela Tati Cássia sobre esse impacto do Itaquerão na Zona Norte. E depois na Zona Leste. Depois nós vamos poder comentar. A construção civil é o segmento que mais consome recursos naturais e matérias-primas do planeta, além de ser o terceiro maior responsável na emissão de gases poluentes à atmosfera. É por isso que eu vim bater um papo com a arquiteta e urbanista Fernanda Leme Santana. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Bom, primeiro eu queria te perguntar o que são as APAs. Você também faz parte da APA. O que são essas APAs? APAs são áreas de proteção ambiental, regulamentada por um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, gerida pela Fundação Florestal, que é o órgão gestor dessas unidades de conservação. Elas permitem o uso do recurso natural, desde que de forma sustentável, ou seja, a gente não pode esgotar, né, o recurso natural que nós temos. E no caso de proteção integral, que no caso é o parque, né, esse parque é uma proteção integral, não podemos utilizar os recursos naturais existentes de forma direta. A gente chegou num ponto que às vezes não dá, principalmente em São Paulo, que é uma cidade grande, não dá pra gente parar de não construir, porque tem mais carros, tem mais pessoas, então tem que ter essa construção. Na verdade, a área de proteção ambiental, ela tem uma relação direta com o ordenamento territorial. Ou seja, o planejamento das cidades para que não impacte o atributo. Então, eu acho que a nossa preocupação, no caso da minha gestão, é garantir os espaços de absorção de água, né, que é o controle das cheias. A APA Várzea do Tietê é um grande piscinão para a região metropolitana de São Paulo. Como nós falamos de área protegida, e nós falamos de uso sustentável, isso quer dizer que pode usar, você pode ocupar, desde que, né, você faça de forma sustentável. É a questão do Rodoanel, por exemplo, que ele é um empreendimento de governo de estado necessário para, né, atendimento de toda a logística dessa grande metrópole. Todas essas áreas que estão em verde são áreas que não podem ser ocupadas, que são áreas de várzeas. Né? E tudo que está em vermelho, teoricamente, pode ser ocupado desde que atenda às diretrizes que estão na legislação. No caso do Rodoanel, então nós temos uma área de mineração que está dentro de uma zona de uso, né? Que é uma ZUC, uma zona de uso controlado. Nós temos uma área de restrição ambiental e o Rodoanel ele passa e conecta o Ayrton Senna exatamente em cima dessas duas áreas, tanto de restrição ambiental quanto a área de uso. É uma realidade, ele vai passar em cima de uma unidade de conservação, no entanto, é necessário que seja feito mitigações, né, desse impacto, compensações desse impacto. E eu acho que no caso da várzea do Tietê, como o atributo são várzeas, ou seja, são áreas alagáveis, eu não posso aterrar. Vai ter que mudar o sistema construtivo, vai ficar mais caro. Aí a questão do empreendedor que precisa se adequar às solicitações. E o estádio do Itaquerão, como é que está sendo essa construção? Ele está dentro do planejamento da APA? Tá. No caso do estádio, né, do Corinthians, digamos assim, ele não está dentro da área de proteção ambiental Parque Fazenda do Carmo. Então essa é uma unidade, outra unidade de conservação da qual eu faço a gestão. Ela está na zona leste de São Paulo e esse estádio não está dentro da APA. O impacto, vamos dizer assim, empreendimentos de significativo impacto, que é o caso do estádio, é óbvio, né? Você tem que ter um licenciamento ambiental, um empreendimento desse porte. Ele está fora da APA. Porém, ele está dentro da zona de amortecimento do Parque Natural, que são áreas protegidas. Então, nós temos a APA do Carmo, né, Parque Fazenda do Carmo, que é no âmbito estadual. Nós temos dentro dela uma área de proteção integral, ou seja, não pode absolutamente nada, que é o Parque Natural do Carmo, gerido pela Prefeitura de São Paulo. E o Itaquerão está perto dessa área do Carmo, é por isso que pode causar algum efeito. Sim, porque segundo a legislação, Parque Natural, ele tem zona de amortecimento. Tem um raio que pode ser construído alguma coisa ali perto dele. E o Itaquerão está nesse raio. Ele está dentro. Então é óbvio que esse empreendimento, ele deverá sim, de certa forma, direcionar quais serão as mitigações, ou seja, quais serão os controles, as compensações dos possíveis impactos, né, que esse empreendimento vai causar nessa unidade. O que essas construções podem impactar no meio ambiente? Tá. Então, o fato de você ter uma concentração, um empreendimento gigante, daquele porte, onde vai aglomerar pessoas, né?
vai ter a questão de lixo, né? A questão de transporte, saneamento dessa área. O atributo ambiental a ser protegido é remanescente de Mata Atlântica. É um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica da região leste. E esse é um grande pulmão daquela área. É óbvio que ações estão sendo feitas, mas as ações, o reflexo disso vai demorar muito. E trabalhar em conjunto, né? Obrigada pela entrevista, Fernando. Nessa reportagem, nós podemos ver que a situação na Zona Leste é de razoável tensão. Por um lado, nós temos uma intervenção enorme do Itaquerão, temos a tendência de um adensamento urbano maior, e essa região está na área de proteção de impacto das áreas de proteção permanente, que equivalem a 32 piscinões. Então, absolutamente fundamental para uma cidade que é vulnerável a inundações. Magalhães, queria te perguntar se na época do plano diretor, vocês tinham essa visão específica da Zona Leste e, obviamente, vocês não pensaram no Itaquerão uma intervenção dessa lá. Como é que o plano diretor contemplou a Zona Leste e todos os seus desafios? Bem, o plano diretor tratou, vamos dizer, de toda a área da cidade, evidentemente tratando sobre problemas específicos de cada região da cidade. A Zona Leste é uma zona extremamente importante. Em primeiro lugar, há um dado que é necessário que a gente coloque, que todo mundo tenha isso em mente. Moram em torno de 40% da população da cidade de São Paulo mora na Zona Leste. Então, em torno de 4 milhões de pessoas que moram nesse lugar. Tem uma grande importância. É muita gente. Na verdade, você faz plano diretor, evidentemente, para que no fim da linha, todas as ações de urbanismo se reflitam a quem mora no lugar. Me parece que isso é a primeira questão de quando se trata de sustentabilidade, é entender a presença do morador, do ponto de vista de uma ecologia humana, né? Então ela tem que se reverter as ações para o benefício dessa população. Então a Zona Leste, além de ter esse enorme quantidade, né, desta população, é uma região carente de todos os recursos. Falta, na verdade, infraestrutura de toda a ordem. Então, e nesse aspecto não parece um absurdo, Magalhães e Patrícia, de que o Itaquerão está sendo construído ali, numa região de várzea, e não há nenhum projeto de integração entre o Itaquerão e as regiões de proteção ambiental, de forma a promover mais lazer, mais equilíbrio ambiental, melhor qualidade de vida. Na sua experiência de Barcelona, vocês enfrentaram uma situação parecida com essa? Sim, quando os projetos começaram a sair do papel, o pensamento urbanístico que foi desenvolvido nessa época foi exatamente em trabalhar em doses homeopáticas, né? Oferecendo para a população, que é isso que o Magalhães está dizendo, a gente não pode esquecer que existem pessoas que vivem ali. Né? Isso em Barcelona foi feito homeopaticamente. Então se ofereceu à cidade inicialmente 150 praças, né? Onde as pessoas entendiam e viam uma nova Barcelona sendo construída ali pouco a pouco. Nas grandes intervenções, elas foram acontecendo após esse entendimento da população local de uma nova estrutura de cidade. Mas mesmo nessa região do porto, da integração do porto, aeroporto, não houve uma situação parecida como essa que nós estamos enfrentando no Itaquerão? O impacto existiu em Barcelona e isso é um fato. Eu acho que toda cidade que traz esses grandes eventos esportistas, de esporte, são eventos que trazem grandes impactos. Né? A gente teve, por exemplo, em Barcelona, houve uma desapropriação de diversas áreas. A gente tem um impacto grande nessa questão social, porque as pessoas foram tiradas das suas residências. Né? Esse impacto existiu, obviamente, e sempre vai existir. Agora, o que a gente precisa fazer é mitigar esse impacto negativo, né? E maximizar os impactos positivos, que seria o quê? A gente trabalhar essa estruturação urbana oferecendo para a cidade, de pouco em pouco, um planejamento que pense no Brasil de 2050, não no Brasil de 2014 e 2016. Nós já estamos observando e pudemos observar na reportagem
que esse impacto já está ocorrendo na forma de especulação imobiliária na região, e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Por favor, os intervalos.